Nosso tempo é agora mesmo. No estúdio, Carolina Coral. Saúde os telespectadores da Freedom e já vamos direto para as notícias importantes. Drones do SBU atingiram 5 caças russos no aeródromo de Saki, na Crimeia temporariamente ocupada. Ao mesmo tempo, o avião foi completamente destruído. O serviço de segurança detalhou que o aeródromo em Saki é a principal base aérea da Rússia para operações no Mar Negro. Como resultado do ataque, um avião Su-30SM foi totalmente destruído. Além disso, 3 aviões Su-24 foram atingidos. O inimigo sofreu perdas significativas, já que apenas um avião Su-30SM pode custar, em média, de 35 a 50 milhões de dólares. Como resultado da operação especial do CSOA do SBU, também foi atingido um depósito de armamento aéreo no território do aeródromo. A bem-sucedida operação especial do SBU em Saki é mais um passo para enfraquecer a capacidade do inimigo de travar uma guerra de conquista contra a Ucrânia. Da mensagem do Serviço de Segurança da Ucrânia no Telegram. Durante a noite, os ocupantes russos atacaram a região de Odessa com drones de ataque. Como resultado dos impactos, incêndios de grande escala irromperam. Os bombeiros os extinguiram rapidamente, segundo o Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia. Os danos mais graves ocorreram no território do mercado de rádio. Dezenas de estandes de venda de eletrônicos e eletrodomésticos foram destruídos. Também pegou fogo um dormitório abandonado. Não há informações sobre vítimas. Ao todo, na noite passada, os russos lançaram 162 drones de vários tipos sobre o território da Ucrânia, além de um míssil hipersônico Kinjal. Os alvos vieram das direções de Kursk, Briansk e da Crimeia temporariamente ocupada. Isso foi informado pelo Comando das Forças Aéreas. A defesa antiaérea conseguiu neutralizar 161 drones no norte, sul, leste e centro do país. A ofensiva foi repelida pela aviação, tropas de mísseis antiaéreos, unidades de guerra eletrônica e grupos móveis de fogo das Forças de Defesa da Ucrânia. O mundo tem força suficiente para parar o assassinato de civis ucranianos pelos russos e proteger as pessoas. Foi o que declarou o presidente Volodymyr Zelensky. Ele destacou que a Ucrânia conta com forte apoio dos Estados Unidos, da Europa e de toda a comunidade internacional quanto às sanções secundárias sobre o comércio de energia russa e sanções para o setor bancário da Federação Russa. A Rússia está caçando civis ao longo de toda a linha de frente. Assassinatos de pessoas, mortes, ataques deliberados contra socorristas e médicos que chegam para ajudar após os ataques, tudo isso é típico de cada cidade ou comunidade. Os russos conseguem chegar até lá. O exército russo simplesmente elimina tudo o que está vivo. O mundo tem força suficiente para parar isso e proteger as pessoas. A Ucrânia espera a implementação de cada acordo para reforçar a defesa, conforme combinado com os parceiros. Cada dia de atraso leva à perda do nosso povo. Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, no Telegram. 180 confrontos ocorreram na linha de frente nas últimas 24 horas. Segundo o Estado-Maior-General das Forças Armadas da Ucrânia, a situação permanece tensa na direção de Pokrovsk. Lá, as forças de defesa da Ucrânia conseguiram deter 19 ataques dos invasores russos nas direções de Severodlozhsk e Kursk. Na direção de Liman, os defensores ucranianos repeliram 29 ataques e mais 22 assaltos em Novopavliva. As forças armadas da Ucrânia continuam infligindo perdas significativas em mão de obra e equipamentos aos ocupantes. 1.010 ocupantes russos foram eliminados pelas forças de defesa nas últimas 24 horas. Desde o início da invasão em grande escala, o exército inimigo perdeu mais de 1.058.000 militares. Segundo o Estado-Maior-General das Forças Armadas da Ucrânia, também na véspera, os defensores ucranianos destruíram um tanque, 8 veículos blindados de combate, 8 peças de artilharia e 85 unidades de veículos automotores dos invasores russos. O exército russo planeja usar ainda mais territórios temporariamente ocupados da Ucrânia para ataques com drones de ataque.
De acordo com o Instituto de Estudos, imagens de satélite recentes indicam que os russos estão construindo depósitos fechados no local e também podem estar instalando pontos de controle manual de drones, áreas de descarregamento de ogivas, postos de observação do espaço aéreo e uma pista de pouso e decolagem. Segundo os analistas, a instalação de plataformas de lançamento para parachados mais próximas da linha de frente reduzirá o tempo de reação da defesa antiaérea ucraniana. A maior refinaria de petróleo da Índia, a Indian Oil Corporation, comprou 7 milhões de barris de petróleo com entrega prevista para setembro. Isso está relacionado à redução das compras de petróleo russo devido às sanções. Segundo fontes da Reuters, a empresa adquiriu 4,5 milhões de barris de combustível americano, além de petróleo bruto extraído nos Emirados Árabes Unidos e no Canadá. Os preços das transações não foram divulgados. Conforme esclareceram duas fontes, os altos volumes dos contratos estão ligados à substituição parcial dos fornecimentos da Rússia, já que nas últimas semanas, as refinarias estatais do país suspenderam a compra de petróleo russo. Na Bielorrússia, a estagnação, o ditador Lukashenko encontrou uma saída. Segundo a inteligência ucraniana, agora, para atrair recursos adicionais para o tesouro do país, serão mobilizados diplomatas. Em uma reunião com os chefes das missões diplomáticas, o ditador bielorrusso declarou abertamente que eles devem trazer benefícios econômicos. O tema será aprofundado pelo meu colega Nikita Skobliko. O ditador bielorrusso está promovendo mudanças de pessoal no Ministério das Relações Exteriores da Bielorrússia. Segundo o Serviço de Inteligência Externa da Ucrânia, parte dos diplomatas será substituída por pessoas mais leais e controláveis. A principal tarefa deles é buscar maneiras de sustentar a economia do país em condições de isolamento. A decisão foi tomada após a primeira reunião desde 2021 dos chefes das missões diplomáticas bielorrussas em Minsk. Apesar das dificuldades econômicas, Lukashenko continua usando a diplomacia como instrumento de manobra na política externa. Minsk tenta convencer o Ocidente do fracasso da política de sanções e, ao mesmo tempo, sugere a possibilidade de libertar presos políticos em troca de concessões. Segundo a publicação do Serviço de Inteligência Externa da Ucrânia no site do órgão, durante a reunião dos chefes das missões diplomáticas, conforme relata a imprensa ucraniana, o ditador bielorrusso declarou, cito, "A economia está mancando. Temos problemas com as exportações." É justamente por isso que Lukashenko obriga o Serviço de Relações Exteriores a começar a trazer retorno econômico. Ele tenta enfraquecer essa pressão externa, jogar com as contradições entre os Estados Unidos e a União Europeia e ainda busca, de alguma forma, conseguir o cancelamento das sanções, pelo menos das impostas pelos Estados Unidos da América. Tudo isso são manobras táticas. E nisso, Lukashenko é um mestre. Às vezes, ele consegue alcançar o resultado desejado de forma muito eficaz. A estatística econômica da Bielorrússia dos últimos meses não traz otimismo. A inteligência ucraniana informa que de janeiro a maio de 2025, a exportação de bens e serviços cresceu menos de 0,5% em comparação com o ano passado, enquanto as importações aumentaram mais de 3%. O saldo comercial com a Rússia tornou-se negativo, o déficit ultrapassou 770 milhões de dólares. Isso é quase 4 vezes mais do que no ano passado. E o problema está nos produtos. A exportação deles diminuiu, enquanto a importação, pelo contrário, aumentou. Até mesmo no principal destino, a Rússia, a indústria bielorrussa está perdendo espaço. Em 5 meses, as exportações de produtos industriais, incluindo tratores, colheitadeiras e carros de passeio, caíram 320 milhões de dólares. E embora Moscou continue sendo um parceiro estratégico, o apoio do Kremlin não resolve os problemas fundamentais. Os produtos bielorrussos estão sendo gradualmente expulsos dos mercados tradicionais na Europa, Ásia e África. O motivo são as sanções secundárias, que atingiram fertilizantes, metais e aço. Os analistas destacam que Lukashenko está tentando de todas as formas sair do buraco econômico. Mas ele não faz isso pelo povo da Bielorrússia. Sim, ele pede dinheiro à Rússia. Sim, procura brechas para contornar as sanções,
tenta lucrar com produtos sob sanção, aproveitando o fato de que as sanções contra a Bielorrússia não são equivalentes às aplicadas à Rússia. Todos esses métodos ele usa, antes de tudo, para sua própria sobrevivência. Ele absolutamente não pensa no país ou na estrutura social. Depois que Alexander Lukashenko tomou abertamente o lado de Moscou na guerra contra a Ucrânia, a economia bielorrussa passou a depender cada vez mais da situação na Rússia. E lá a estagnação, que afeta também as possibilidades. Segundo informações da inteligência ucraniana, o agravamento do balanço de pagamentos já cria o risco de uma rápida desvalorização do rublo bielorrusso. E isso é um golpe no bolso dos cidadãos e na estabilidade interna. As sanções ocidentais limitaram as possibilidades de acesso ao mercado e atrair financiamento alternativo está se tornando cada vez mais difícil. Como resultado, a Bielorrússia está ainda mais atrelada à economia, logística e dinheiro russos. O ritmo mínimo de crescimento será mantido até o final de 2025, de acordo com a integração prevista para 2024. Entre 2025 a 2026, haverá um agravamento da crise devido à queda da renda da população e ao maior envolvimento da economia bielorrussa na órbita estagflacionária. Segundo a publicação do Serviço de Inteligência Externa da Ucrânia no site do órgão, após o rompimento dos laços com o Ocidente, restou apenas um único doador financeiro. No dia 25 de julho, durante uma conferência internacional de ecologia em Gorno-Altais, o ministro das Finanças de Belarus, Yuri Seliverstov, admitiu que o país precisa urgentemente de créditos russos, principalmente para salvar a indústria de refino de petróleo e para a realização de grandes projetos de infraestrutura. Segundo dados do Banco Mundial, Belarus é o maior tomador de empréstimos da Rússia. Só no final de 2023, o volume de empréstimos estatais ultrapassava 8 bilhões de dólares. Nikita Skobliko para o canal de TV Freedom. Então, a seguir temos um tema muito interessante, que vamos discutir em mais detalhes. Convidamos até um convidado para o programa justamente para, na verdade, descobrir os motivos do Kremlin sobre isso. Então, no Kremlin, dizem que Putin, de certa forma, não descarta um encontro pessoal com o presidente da Ucrânia. Porém, isso só seria possível sob a condição de um trabalho preparatório desse tipo. Essa informação foi divulgada pelo porta-voz do ditador, Peskov, mas ele não especificou exatamente o que, em princípio, isso significa. Vale ressaltar que o regime autoritário já não é a primeira vez que faz essas insinuações, como se o contato pessoal entre os presidentes só fosse possível caso a parte ucraniana fizesse concessões. Enquanto isso, anteriormente o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, já havia confirmado sua disposição para negociações com a Rússia após o término da operação militar especial e propôs realizar um encontro em nível de líderes. Zelensky mais uma vez apoiou os esforços do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na questão de acabar com a guerra russa e pôr fim aos assassinatos de civis ucranianos. A Ucrânia está pronta para trabalhar ao máximo em prol da paz. Todos nós entendemos claramente quais passos são necessários. Sabemos quem, na Rússia, pode tomar decisões. É exatamente por isso que a Ucrânia mais uma vez propõe passar do nível técnico das negociações, não apenas trocar declarações, mas realmente se encontrar no nível dos líderes. Quero agradecer ao presidente Trump pela disposição para isso. Sou grata a todos. É necessária a disposição da Rússia. Nesta semana, o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, planeja visitar Moscou. Isso foi declarado pelo presidente americano Donald Trump. E também, no final de julho, Trump reduziu para 10 dias o prazo para que a Rússia alcance a paz com a Ucrânia. O novo prazo final expira já no dia 8 de agosto. O chefe da Casa Branca declarou que imporá sanções ao país agressor, caso este não aceite acordos de paz. Pois bem, as sanções virão, mas, ao que parece, os russos estão apressados em evitá-las. Sabe, eles são espertos e conseguem evitar as sanções com bastante sucesso. Então vamos ver no que isso vai dar. Mas o Steve está focado agora na fronteira de Gaza, onde as pessoas precisam de comida. E, talvez, ele vá para a Rússia na próxima semana, na quarta ou quinta-feira, para vê-lo, pois foi convidado para uma reunião.
Então vamos ver no que isso vai dar. A Turquia pode ser o melhor local para negociações entre a Ucrânia e a Rússia, porque ambas as partes confiam nela. Isso cria muitas oportunidades para Kiev. Foi sobre isso que falou o embaixador da Ucrânia na Turquia, Nariman Zelial, e segundo ele, Ankara tem ambições suficientes para o papel de mediadora, o que permitirá fortalecer sua autoridade internacional. E o presidente Recep Erdogan falou sobre conversas telefônicas com representantes de ambos os lados para organizar um encontro entre os líderes especificamente? É justamente Erdogan quem pode garantir a segurança de Putin durante o encontro. Afinal, muitos países são obrigados a cumprir a decisão do Tribunal Penal Internacional. Entre todos os possíveis países mediadores, na minha opinião, é o que mais se encaixa. Só precisamos forçar os russos a mudar sua posição. Isso pode ser feito por meio do apoio às forças de defesa, fortalecendo suas capacidades e com uma política de sanções. Precisamos de pressão suficiente sobre a Rússia para que ela concorde com uma conversa real e pare de jogar o jogo imposto pelos russos de discutir apenas por discutir. E o presidente Erdogan é necessário aqui como testemunha de autoridade nas conversas e como garantidor do que for acordado. Nariman Zelial, embaixador da Ucrânia na Turquia, para a RBC Ucrânia.